Palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Ela nos traz ânimo e fortalece o espírito. Ouça agora uma palavra de fé com o bispo Alfredo Paulo. Abra sua Bíblia, se você a tem, no primeiro livro da Bíblia, Gênesis, capítulo 3. Gênesis, capítulo 3. Quando Deus criou o homem, Deus o colocou no jardim do Éden. O homem tinha tudo. Aliás, esse é o problema de você ter tudo. Às vezes o tudo vai lhe servir de armadilha. Às vezes o tudo vai fazer com que você perca a sua comunhão com Deus. Por isso que as coisas de Deus, elas acontecem, e Deus faz com que as coisas aconteçam paulatinamente, de degrau em degrau. Que nós venhamos conquistar de fé em fé, para que nós não corramos o risco de termos tudo e esse tudo nos servir de armadilha, de queda. Adão tinha tudo. Adão tinha tudo. Tudo. E Adão, ele não conhecia o mal, nem ele nem Eva. Ele não conhecia o mal. E Deus não queria que ele conhecesse o mal. Por isso que Deus diz assim: olha, Adão, de todas as árvores do jardim, você pode tocar. Mas Adão, não toca na árvore do conhecimento do bem e do mal, não. Não toca nessa, não. Porque no dia que você tocar nessa, você vai morrer. Você vai conhecer uma coisa que não é agradável. Você vai conhecer algo que é ruim, não toca. Então Adão não conhecia o mal, ele só conhecia o quê? Ele só conhecia o bem. Olha só o que diz a Bíblia, vamos meditar. Capítulo 3. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Fez uma pergunta. É assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Aí respondeu-lhe a mulher: do fruto de todas as árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrerás. E Eva realmente não morreu. Adão não morreu. Não, quando eles tocaram naquela árvore, não veio um raio fulminante e os exterminou. Eles não caíram mortos, duros. Mas a serpente, ela disse uma verdade para Eva. No versículo 5 ela diz uma verdade. A serpente aqui é o diabo.
Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Ele falou a verdade. Aqui ele falou a verdade. O dia que você tocar nessa árvore, você vai passar a conhecer o que é o mal. Porque até agora você só conhece o que é bom. Você vai conhecer o mal. Você vai conhecer o mal. E é exatamente isso que acontece. E é exatamente isso que aconteceu. Porque até então, o homem não conhecia o mal. O homem não conhecia a morte. Ele não conhecia a morte, não sabia. Não existia morte. O homem não conhecia a doença, não existia a doença. Não conhecia a miséria. Não conhecia a inveja, não conhecia a fofoca, não conhecia as intrigas, as discórdias, não conhecia nada disso. Mas o dia em que ele tocasse naquela árvore, ele ia conhecer. Ele ia passar a conhecer. E diz assim mais: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe o fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu. Pronto. Abriram-se os olhos. E aí o homem passou a conhecer o mal. Passou a experimentar o mal. Eles viram que estava nus, pegaram umas folhas e se cobriram. E Deus, não está escrito na Bíblia, mas imagino que foi assim. Não, agora não adianta mais. Agora vocês vão ter que conhecer o que eu não queria que vocês conhecessem. Aí Deus foi e teve que sacrificar um animal para arrancar a pele do animal e cobri-los. O homem passou a ver a morte, porque ele não via antes. Imagine Eva e Adão vendo aquele animal morrendo e perguntando para Deus: Deus, que é isso? Isso é morte. Isso se chama morte. O que eu não queria que vocês conhecessem. O que eu não queria que vocês provassem. Deus conhecia, mas não queria que os seus filhos conhecessem. É como você, mãe, como eu, pai. Nós conhecemos os dois lados da vida. Imagine só, vamos supor que o Kleber seja meu filho. Então, você está aí com a sua criancinha no colo. Ela não conhece o mal. Ela não conhece maldade. Aí vai crescendo. Quando vai chegando uma certa idade, que vai vindo a curiosidade. Aí o que você pai, você mãe, vocês fazem? O que nós fazemos? O que nós fazemos? Aconselhamos. Meu filho, essas companhias aí não são boas. Meu filho, esse lugar aí não é bom. Cuidado, não faz isso, não faz aquilo, não toca nisso, não toca naquilo. Por quê?
porque você é um coroa chato, porque você é uma velha gagá. Talvez eles pensem assim. Mas o fato é que você não quer que o seu filho conheça o que você já conhece, o que você conheceu. Quando eu digo conhecer no sentido de sofrer o que você já sofreu, de passar por aquilo que você já passou. Mas o seu filho, ele não lhe ouve, ou a sua filha, no caso, como o caso de Adão e Eva. Então, ele vai andar pelos seus próprios pés, com os seus próprios conceitos, com os seus próprios conselhos. E aí é aonde você vê os presídios cheios, hospitais cheios, tanta desgraça, tanta coisa ruim, porque o homem, quando desobedece a Deus, seja ele quem for, e isso não é uma coisa que Ciclano, Beltrano é o único, não, todos nós estamos sujeitos a isso. Então, a partir do momento que ele não quer conselho do pai, não quer o conselho da mãe, vai andar pelos seus próprios conceitos de vida, ele vai começar também a conhecer o quê? Em casa, de repente, ele tinha a cama quentinha. Na rua ele vai ter o quê? Vai ter o frio. Em casa, você, mãe, de repente faria tudo por ele. Na rua ninguém vai fazer nada por ele. Pelo contrário. Pelo contrário. Ainda vão se aproveitar, fazê-lo sofrer. Então, a mesma coisa, obrigado, Cléber, a mesma coisa em relação a Deus. Quando Deus disse para o homem assim, olha, de todas as árvores do jardim, você pode comer. Puxa, está aqui tudo. Agora, não toque na árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque o dia que você tocar, você vai morrer. Você vai conhecer uma coisa muito ruim. Você vai conhecer uma coisa muito desagradável. O diabo disse, não, você não vai morrer. É que Deus não quer que você seja como ele. Deus não quer que você conheça o bem e o mal. E é verdade, Deus não queria que o homem conhecesse o mal. É a mesma coisa, meu amigo. Se você desobedecer a Deus, você vai conhecer o mal. Você vai conhecer doença, você vai conhecer miséria, você vai conhecer fofoca, intrigas, separações, calúnias, traições. Você vai conhecer tudo isso. Por exemplo, hoje Deus, Ele diz assim para a gente, olha, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Então, de tudo que Deus nos concede, nós temos que separar os primeiros 10%. Isso é o dízimo. Isso pertence a quem? A Deus. Aí a pessoa diz assim, não, eu não vou fazer isso não. Aí o diabo induz ela assim, não, você já ganha pouco. Toca no dízimo. Toca naquilo que é de Deus. Aí a pessoa toca. Aí ela passa a conhecer o quê? A ação do devorador na vida dela.
Aí ela vai conhecer a ação do devorador na vida dela. Carro quebra, é assaltada, vem doenças para gastar dinheiro com remédio, vem um desemprego, os clientes desaparecem, os contratos não são fechados. Ela começa a conhecer o devorador, o mal na vida financeira dela. E se nós desobedecemos a palavra de Deus, é exatamente a mesma coisa. Por que quando você vem à igreja, a sua vida começa a mudar? Por que você vem à igreja e a sua vida muda? Porque você veio à igreja? Não, porque você começa a ouvir a palavra e você começa a andar no caminho certo. Aí andando no caminho certo, você vai começar a conhecer as coisas boas que vêm de Deus. Jesus disse, lembra? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E Jesus deixou bem claro, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Mas o diabo, o ladrão, veio somente para quê? Para roubar, matar, destruir. Então, quando a pessoa obedece a Deus, ela vai conhecer a vida e a vida com abundância. Não vai acontecer de uma hora para outra, porque Deus não vai fazer de novo a mesma coisa, no sentido de colocar o homem no jardim do Éden e agora dar tudo para ele. Não, Deus não vai fazer isso, mas Ele vai dar, na medida que você vai obedecendo, que você vai se envolvendo com as coisas de Deus, então a sua vida vai... Ah, bispo, mas eu errei muito na vida, e conheci muitas coisas erradas, fiz tudo que era errado. Não importa o que você fez daqui para trás. Agora, o que importa é o que você vai fazer daqui para frente. Porque se você começar a fazer as coisas certas daqui para frente, daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, 3 anos, sua vida vai estar totalmente diferente. E digo para você, 2 anos, 3 anos, 4 anos passam muito rápido. Se você continuar fazendo as coisas erradas, e você diz assim, não quero, continuar fazendo as coisas erradas, daqui a 2, 3 anos, 4 anos, talvez você não esteja nem mais vivo. E se tiver, a situação vai estar pior ainda. A situação vai estar pior. O diabo sabe disso. Então ele engana a pessoa, ele ilude a pessoa. Isso pode acontecer comigo, já aconteceu comigo. Não existe ninguém imune a isso. Então, já falhei, já errei, e todas as vezes que você falha, que você erra, que você vai conhecer o lado mal. Você vai conhecer o lado mal. Agora, eu não sou burro. Eu não sou burro. Eu sei que se eu também começar a fazer as coisas certas e obedecer a Deus, eu vou começar a colher coisas boas também. Então, nós não podemos nos deixar iludir pelas artimanhas do diabo. Porque o diabo quer justamente isso, que a pessoa desobedeça a Deus, para ela conhecer o lado negro, aquele lado que ninguém quer conhecer, que são frustrações amorosas, decepções amorosas. Nós vamos participar da ceia. A Santa Ceia representa isso. É como se Deus estivesse dizendo assim, olha, de todas as árvores do jardim você pode comer. E todas as árvores do jardim estão representadas pelo pão e pelo vinho, pelo corpo e o sangue de Jesus.
mas desde que nós obedeçamos a quem? A Deus. Porque se desobedece, vai conhecer um lado ruim. Eu queria fazer a oração antes de participar da ceia, para que você fizesse um exame de você mesmo, para que você olhasse para você mesmo, porque às vezes você está olhando para os outros e se esquece de olhar para você. Você sabe que tem uma história de uma moça e um rapaz que estavam no aeroporto, e a moça tinha comprado um saco de biscoito. Então ela sentou do lado de um senhor, e ela começou a comer o biscoito que ela tinha comprado. Aí ela reparou, e ela botou o biscoito assim do lado, o biscoito estava do lado, e ela começou a comer. E aí o homem ia e metia a mão no saco de biscoito dela também. Ia comendo, ela pensava assim, pô, mas que homem, que sujeito, nem conheço ele, está metendo a mão no meu saco de biscoito. E ela metia a mão, aí ele metia a mão também, pegava. Eu vou dar uma bolsada nesse homem, pensava ela. Mas que cafajeste, mas que tal. Aí acabou o biscoito. Ela entrou no avião, falou assim, mas como é que tem gente nesse mundo, né? Eu sento lá para comer o meu biscoito, e aquele cafajeste vai e pega o meu biscoito todo, come. Aí quando ela vai abrir a bolsa, ela olha, o saco de biscoito dela está dentro da bolsa dela. Na verdade era ela que estava comendo do homem. Ela era que estava comendo do homem. Ficou sem graça, vergonhosa. E às vezes é assim. A gente pensa que os outros estão errados, quando na verdade nós é que estamos. E para você mudar de vida, você não depende dos outros. Se o seu marido erra, se o seu filho erra, se o seu esposo erra, se as pessoas fazem tudo errado, tudo que não presta, você não depende disso para mudar de vida. É você que tem que fazer as coisas certas. Porque você fazendo as coisas certas, a sua vida vai mudar. E consequentemente, as outras coisas também vão mudar na sua vida. Amém? A sua família está em crise? Nunca em toda a história da humanidade, as famílias foram tão atingidas pelos vícios da maconha, cocaína, crack, álcool, jogos, entre outros males. Nunca as famílias foram tão atingidas pelas brigas entre familiares, inveja, bruxaria, separações e maldições. Por esta razão, o primeiro milagre realizado pelo Senhor Jesus foi em um casamento, transformando água em vinho, e no melhor. Venha neste domingo receber a transformação da sua família e traga a garrafa da água da transformação familiar. Domingo, às 9h da manhã, Avenida Cristiano Machado, 7715, Suzana, Belo Horizonte. Igreja Cristã do Recomeço. Nunca é tarde para recomeçar.